Fala, Francisco. Entra aí, garotão. Um presidente grosseiro. Merda. Filho da p***, bosta. Surreal, né? Então eu trouxe a pauta. Para um presidente fora da casinha, perguntas absurdas. Colônia de volta, tudo bem, gente? Olha, eu já mereço um like de início, porque eu tô tendo que regravar tudo. Porque eu errei o negócio na luz, ficou horrível, aí eu resolvi gravar, então eu já mereço um like, né? Tudo bem com vocês? Como é que tá esse Brasil surreal? Eu me lembro que na época, pouco antes das Olimpíadas do Rio, se falava surreal pro Brasil. Usava muito essa expressão para falar dos preços. Um micro apartamento em Copacabana, por exemplo, estava igual a um apartamento em Manhattan. Eu sinto falta de quando esse era o significado de surreal. Nós estamos agora num novo estágio de surreal. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Bora lá? Gente, o Bolsonaro fez a gente repensar muita coisa. Fez a gente sentir até uma certa saudade do Michel Temer, né? Loucura isso. Eu sou uma pessoa informal, vocês sabem disso. Eu não gosto de formalidade, mas nesse período de governo Bolsonaro eu concluí que para o cargo de presidente, chefe de Estado, a formalidade é mais do que nunca necessária. Por quê? Porque o cara lá não é o CPF dele, ele é uma instituição. Essa é uma convicção minha que se consolidou agora, está mais consolidada. Outra convicção, que a imprensa é mais importante do que nunca. Por quê? Justamente porque ela é severamente atacada pelo governo federal. E atacada por quê? Porque faz pergunta inconveniente. Mostra o que não querem que mostre. Eu tenho quase 20 anos de jornalismo, acompanhei os governos Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro. A imprensa foi implacável com todos, sempre. O esquema do mensalão do PT foi denunciado pela imprensa, você lembra? O julgamento desse escândalo no STF teve cobertura extensa. A imprensa, em geral, teve uma postura favorável à saída da presidente Dilma. Pergunta para um petista se ele acha a grande mídia comunista ou petista. O episódio tem que manter isso aí do Temer. Aquele carnaval. Votações das denúncias sobre o futuro do presidente no Congresso também tiveram muito destaque, lembram? Dizer que a imprensa foi afável com os últimos governos é amnésia ou má fé. Com o governo Bolsonaro, a imprensa segue a mesma prática. Contradições, suspeitas são expostas, os malfeitos também. Essa é a função da imprensa. Imprensa não é para dizer o que tem de bom no governo, para isso tem a SECOM. Imprensa é para fiscalizar, cobrar, buscar explicação. E a obrigação do governo é deixar tudo claro. Nesse sentido, foi muito bem-vinda a Lei de Acesso à Informação sancionada pela ex-presidente Dilma há 10 anos. O bolsonarismo criou essa fantasia de que a imprensa o persegue. Questionar um agente público virou perseguição. Um exemplo recente disso é esse aí, ó. Presidente, esse foi o único assunto com... É outro, não tem mais assunto. Mas foi o único assunto com o chanceler Carlos França? Sobre o Robson, estou à disposição. Mas foi o único assunto com o chanceler Carlos sobre França? O Robson. Nada sobre vacina, Tá. presidente? Nada para você. Nada para você. No meio da pandemia, o presidente se reúne com o chanceler num ambiente em que o Brasil precisa de vacinas e de insumos também. O que mais imperativo do que perguntar sobre vacinas? O presidente acha que tem ele a prerrogativa de dizer qual deve ser a pergunta do jornalista. Não é assim que funciona. Bolsonaro disse que só queria falar de Robson. Quem é Robson? Robson é um brasileiro preso há mais de 2 anos, acusado de entrar na Rússia com um medicamento ilegal. A substância é permitida no Brasil, mas não é permitida na Rússia. Ótimo, o governo brasileiro negociou com a Rússia de Vladimir Putin e conseguiu negociar ali a soltura do brasileiro. Perfeito, parabéns. Uma pessoa. O drama de uma pessoa. A vacina é algo para a população toda, interesse coletivo. Nada mais natural que esclarecer esse assunto. Não para o presidente. E o mais louco é aquela seita bolsonarista que fica ali naquele gargarejo do Palácio da Alvorada. A gente nem sabe mais quantas pessoas são, qual o tamanho daquele público, porque nem mostram mais, mostram só a visão deles, não mostram quantas pessoas são. E a seita apoia o fato de ele não querer falar sobre vacina. É aquela coisa que eu acompanho nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Um link, por exemplo, uma matéria do site presidentebolsonaro.com. Existe isso. O texto da reportagem diz que um estudo do Reino Unido concluiu que ivermectina é mais eficaz que vacina, que são experimentais. Vacina experimental, perigosa, induz
mais infecções e mortes do que proteção, diz a reportagem. Ao mesmo tempo, tem reportagem falando de uma brasileira que mora na Alemanha, identificada como Carla, sem sobrenome. Autoridade, né? Ela diz que Bolsonaro não pode ser culpado pela demora na compra das vacinas, que ele esperou testes conclusivos para poder comprar vacina. Entenderam? A vacina foi comprada por Bolsonaro após testes conclusivos, mas ao mesmo tempo as vacinas fazem mal e provocam mais infecção que proteção. É o que eu chamei de verdade quântica do bolsonarismo. Vacina faz bem? Sim e não. Depende do momento que você está falando. Se a vacina faz mal, o presidente Bolsonaro chancelou uma vacina que faz mal. Não faz muito sentido, mas dentro do bolsonarismo, qualquer coisa parece fazer sentido. Buscar lógica, não dá. Voltando à cena patética ali no Palácio da Alvorada, a claque de Bolsominion acha natural o presidente fugir da pergunta. Se nem nos grupos de Bolsominions no WhatsApp eles se entendem sobre vacina, podia perguntar para o presidente, né? Qual a opinião dele sobre vacina? Mas aí eu vou querer encontrar racionalidade no bolsonarismo. Isso não dá mesmo, né? Enfim, o Bolsonaro demonizou tanto a imprensa que qualquer agressão dele a um jornalista é motivo de comemoração pelos bolsominions. Claro, porque o presidente está sempre certo e quer sempre o bem do país. Na real, ele tem um monopólio da boa-fé. Quando ele briga com alguém, esse alguém está sempre errado. Exemplos? João Dória, Sérgio Moro, o general Santos Cruz, a Joyce Hasselmann, por onde anda, Alexandre Frota, o finado Major Olímpio. Tá todo mundo errado. O mito tá sempre certo. Conceita não dá para debater. É crença. Não tem argumento, informação ou prova que penetre ali naquele escudo ideológico na cabeça de um seguidor da seita. Não dá. Mas para a imprensa não é assim. Num regime democrático, a autoridade é para ser questionada. E questionar é o ofício do jornalista. Tô chovendo no molhado? Tô chovendo no molhado, mas em tempos de bolsonarismo, o óbvio tem que ser repetido, sempre. O Bolsonaro levou ao extremo a ideia de quebra de protocolo. O protocolo, você sabe, é aquele conjunto de regras, de formalidade que guiam, que regem atos e cerimônias oficiais. E sim, todos os atos do presidente são oficiais. Quebra de protocolo, aqui e ali é até comum, né? O uso de um termo mais informal, trocar a ordem de alguém numa mesa, num jantar oficial, quebra de protocolo. Beijar uma criança, quebra de protocolo. Se bem que o Bolsonaro nessa exagerou, né? Teve até aquele caso que ele pegou um anão no colo achando que era criança. Alta criança, Quebra de protocolo. Bolsonaro escrachou o protocolo. Palavrão virou rotina. Merda, porra. Que filha de mãe, filho da bosta. Descobrimos, por exemplo, que o presidente tem hemorroida. Não é invenção. Nessa reunião ministerial aí, que eu mostrei, divulgada pelo STF, ele disse isso. Reunião ministerial, a cúpula do executivo reunida, e ele fala em hemorroida. Eu lembro na época do presidente Temer, quando ele teve problemas urológicos, como é que o assunto foi tratado, teve todo um cuidado. No fim das contas, é o presidente da República, chefe de Estado. Eu lembro do infográfico usado no Jornal Nacional. Tudo tratado com muita cerimônia, tudo bem técnico. Eu acho até que nesse caso a imprensa deu uma inflada, assim, digamos, nos atributos do presidente Temer. Enfim, estamos falando do presidente da República, cheio de acusação, denunciado pelo Ministério Público, no caso do Temer, mas ele é chefe de Estado, presidente da República, merece formalidade. Com o Bolsonaro, é escracho. Se lembra do acabou, porra? Ou a jornalista que deu o furo? É, escracho. Com Bolsonaro, o protocolo é quebrado toda hora. Palavrões, tem o chinelão, a camisa do time, abraço no meio do povo, visita à padaria. E o protocolo que ele quebra não é só o cerimonial, mas o protocolo sanitário também. Tem aquela música do Nando Reis, cantada pela Cássia Eller, não sei se vocês se lembram. O mundo tá ao contrário e ninguém reparou. Lembra desse verso? Parece que é isso que a gente está vivendo. Então, dados precedentes estabelecidos pelo presidente Bolsonaro, além das perguntas tradicionais que se fariam a um presidente da República, surge ali uma série de outras perguntas absurdas, mas que fazem sentido visto o tamanho do escracho. O absurdo abre caminho para perguntas absurdas. Qualquer palavra proferida por um chefe de Estado, especialmente em público, está sujeita a questionamentos, pedidos de esclarecimento também. O presidente falou, é oficial. Isso tem que ficar claro. E não pode haver ambiguidade. Aí entra o jornalista para esclarecer.
Algumas das perguntas que eu vou falar aqui para vocês podem até parecer grotescas, ridículas, escrotas, mas no ambiente em que vivemos, podemos dizer que essas perguntas poderiam ser o novo normal. Todas as perguntas seguem o princípio de accountability, ou seja, de que o agente público tem a obrigação de ser transparente com a sociedade. Vamos então a essas perguntas que fazem sentido no Brasil de Bolsonaro? Vamos lá. Lembrando aqueles primórdios da presidência do Bolsonaro, quando ele tuitou perguntando o que é Golden Shower, hoje caberia perguntar ao presidente: presidente, o senhor já se informou sobre o que é Golden Shower? Visto que ele disse em rede nacional de TV que ele está na ativa sem aditivo, no Brasil de Bolsonaro seria possível perguntar: presidente, o senhor segue na ativa sem aditivos? Lembrando, jornalista não pode ser acusado de quebra de decoro ou de mau gosto. Ele estaria apenas buscando ali esclarecer a fala de um chefe de Estado. Se a pergunta é absurda, ela simplesmente segue o parâmetro estabelecido por Sua Excelência, o Presidente da República. Fechou? Vamos seguir com as perguntas aqui. O presidente, por mais de uma vez, já fez piada com o tamanho do pênis de homens de origem asiática. No Brasil de Bolsonaro, seria possível perguntar para ele: presidente, em qual fonte o senhor se baseia para fazer uma piada com o órgão sexual de pessoas de origem asiática? O senhor poderia explicar por que isso é engraçado? Outro tema, cultura. Lembrando que ele já declarou que não pode admitir filmes como Bruna Surfistinha com dinheiro público, a pergunta: presidente, se um cineasta brasileiro quiser fazer um filme sobre a prostituta Maria Madalena, mereceria incentivo ou a proibição é apenas para prostitutas não bíblicas? Ele já chamou um governador de estado, o Dória, de vagabundo e já chamou um torturador condenado de herói. Caberia a pergunta: presidente, o que diferencia um vagabundo de um herói? Mais uma pergunta aí correlata a esse assunto. Presidente, milicianos como o Capitão Adriano, condecorado por sua família e cujos parentes foram empregados em gabinetes de integrantes da sua família, entram na categoria de vagabundo para a qual o senhor acredita não valer o conceito de direitos humanos? E o Queiroz? Tem que lembrar que o presidente já elogiou o príncipe ditador da Arábia Saudita, já elogiou o ditador do Paraguai e todos os ditadores brasileiros. Pergunta, pertinente, aliás: presidente, qual o seu ditador favorito? Falando da Arábia Saudita, presidente, o senhor se aliou ao primeiro-ministro da Hungria e ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa campanha mundial contra a perseguição dos cristãos. Em visita à Arábia Saudita, que não autoriza a prática do cristianismo, quanto dessa agenda de defesa dos cristãos foi abordada? Outra pergunta. Presidente, levando em conta que o senhor se considera de centro-direita e considera o nazismo de esquerda, o senhor diria que está à direita do nazismo? Lembrando que o presidente adora xingar. Eu falei da reunião ministerial, teve o acabou porra, que eu também falei. Tem mais uma pergunta. Presidente, como um conservador nos costumes, o senhor acha adequado usar tantas expressões chulas? Essa é uma coisa que me intriga. Eu faria para o cristão Bolsonaro. Presidente, por que o senhor cita apenas um versículo da Bíblia, João 8,32? Desconhece os outros? E o Queiroz? Mais uma vez, tendo em vista que o senhor foi condenado a indenizar a deputada Maria do Rosário por danos morais por dizer que ela não merecia ser estuprada, cabe a pergunta: presidente, em que situação uma mulher merece ser estuprada? Uma do baú. Numa entrevista na década de 90, o presidente declarou que só nega todo o imposto que é possível. Senhor presidente, o senhor segue sonegando imposto hoje? E o Queiroz? Durante a campanha, o presidente declarou que a ONU é comunista. Por isso, caberia a pergunta: presidente, qual foi a sensação de fazer o discurso de abertura na plenária da Assembleia Geral de uma organização comunista? Aliás, presidente, como é morar numa casa projetada por um comunista? Mais uma pergunta. Presidente, em 2018, na campanha eleitoral, o senhor prometeu fuzilar a petralhada do Acre. Que medidas o senhor tomou para cumprir essa promessa de campanha? O presidente, por várias vezes, já criticou o que chama de politicamente correto. Então, caberia perguntar: presidente, já que o senhor é contra o politicamente correto, como o senhor reagiria a uma piada que sugerisse uma relação incestuosa entre integrantes da sua família? O presidente postou um vídeo feito na Dinamarca para criticar a Noruega. Se lembra naquela época em que a Noruega pressionava o Brasil para assumir mais compromissos ali de não desmatar a Amazônia? Daria para fazer a pergunta: o senhor já aprendeu a diferença entre Dinamarca e Noruega? E o Queiroz? Na reunião ministerial, o presidente declarou que os caras querem a nossa hemorroida. Bem, se tratava ali de uma reunião de ministros, né?
cúpula do executivo, ou seja, o nosso ali era entre as pessoas presentes. Então caberia a pergunta, presidente, o primeiro escalão do governo segue com problemas de hemorroida? No momento em que era questionado o gasto das Forças Armadas com leite condensado, o presidente, em cerimônia oficial, declarou que leite deu barriga e apontou para a primeira-dama. A pergunta, presidente, o que o senhor quis dizer com leite que dá barriga? O que será que ele quis dizer? Olha, um detalhe importante, eu nem falei da pandemia, né? Poderia perguntar em que estudos ele se baseou para recomendar o uso de cloroquina, ivermectina, aquele tal de kit Covid, em que estudos ele se baseou para falar que lockdown não funciona, ou que máscara não funciona. Ele disse isso, máscara não funciona. Mas isso já está bem claro, eu já tratei de Covid em vários vídeos. Mas poderíamos perguntar, por que só agora, senhor presidente, o senhor decidiu lamentar a morte de um brasileiro por Covid? O senhor, de fato, lamenta a morte de um brasileiro que morreu de uma doença para a qual há vacina que o senhor desdenhou inúmeras vezes e 11 vezes de forma oficial? O senhor se sente responsável por essa morte? São perguntas retóricas, não há por que esperar uma resposta. O bolsonarismo é obscurantista, não tem compromisso com o bem-estar da sociedade. Odeia a diversidade do país, que é justamente nosso principal ativo. A prioridade é um projeto de poder de perpetuar no controle um grupo reacionário, pseudo-conservador, que não quer conservar nada, que não acredita em instituições, quer justamente destruí-las. Que conservador é esse? Eles não só louvam ditaduras, como gostam do pior que as ditaduras têm. O bolsonarismo é sádico, se alimenta da ignorância de ressentidos. Ressentidos burros ao ponto de defender pautas que os prejudicam. São contra taxação de fortuna, odeiam o sindicato, querem acabar com o direito do trabalhador, defendem armas que não têm dinheiro para comprar, não têm imóvel e condenam os sem-teto, não têm terra e demonizam o MST. O bolsonarismo também recruta os piores. Ministra dos Direitos Humanos que ataca os direitos humanos, o mesmo acontece com o Ministério do Meio Ambiente, igualzinho na Fundação Palmares, que ataca os negros, a FUNAI, que persegue índios, a Secretaria de Cultura, não precisa dizer. O Ministro da Economia odeia pobre. O chanceler, contra relações internacionais. O Ministro da Saúde age contra a saúde. E se pintar alguma dúvida, joga o militar ali para cobrir um buraco. Na nova língua bolsonarista, ignorância é inteligência. Reacionário é conservador, incompetência é competência. Bolsonarista distorce conceitos há muito tempo consolidados. Comunismo, liberalismo, liberdade, ditadura, não importa o sentido da palavra, importa o que o caro líder e seus asseclas ali entendem que elas signifiquem. Tá tudo aí, é claro, é público. Eu fico imaginando o que acontece no privado, longe dos olhos da população e dos jornalistas. Por que as pessoas se cegaram? Soa surreal, nonsense, bizarro, é um pesadelo. Pois é. Esse é o Brasil de Bolsonaro. O general Ernesto Geisel, o quarto presidente da ditadura militar brasileira, tão idolatrada por Bolsonaro, tinha uma definição para o agora presidente. Numa entrevista 3 anos antes de morrer, em 1993, o Geisel disse que Bolsonaro era um caso fora do normal. E o homem que hoje diz falar em nome das Forças Armadas era um mau militar. Palavras do general ditador Ernesto Geisel. O bolsonarismo tem dessas coisas. Faz a gente concordar até com o ditador. Ai, gente, pesou o clima, né? Pesou o clima. Espero que vocês tenham gostado da minha reflexão aqui. Esse é sempre um espaço para refletir, tá? Eu vou trazer em breve pautas mais leves, né? Tem umas novidades por aí que eu ainda não decidi ainda exatamente qual vai ser, então não vou compartilhar com vocês. Vou fazer uma coisa fora do estúdio, tá? E fazer uma pauta diferente do que eu costumo fazer. É a minha promessa para as próximas semanas. Eu não sei exatamente quando, mas vai mudar um pouquinho, tá? Vou fazer aqui, sair desse espaço aqui, que eu gosto e tal. Aliás, me perguntaram sobre o estúdio. Eu vou mostrar aqui, quando acabar esse vídeo, vou mostrar um pouquinho aqui de como funciona esse espaço que eu inventei aqui para funcionar como estúdio. É um escritório, eu geralmente trabalho aqui atrás, mas funciona também para gravar tanto a coluna aqui semanal, como também o 4 Quartos. 4 Quartos é aquele programa que eu faço com os meus amigos, ao vivo, toda quinta-feira, 8h30 da noite, para debater assuntos variados, e você pode participar mandando mensagem ali toda quinta-feira ao vivo aqui no canal. Canal que você pode aqui, ó, se inscrever a qualquer momento. Não se inscreveu ainda? Se inscreve, curte, compartilha, me segue nas redes sociais também. Eu tô tentando ser mais ativo. Tá difícil ser mais ativo nas redes sociais. Tô tentando, prometo. Minha mãe, vou deixar aqui no ar de novo. Porque minha mãe, ela é o tipo de pessoa que tá de mudança, eu falei, né? Que quando ela
começa a pensar na mudança, ela já começa a encaixotar tudo e tal. Então ela tá vivendo debaixo de caixas e vai se mudar em breve. Quando ela se mudar de casa nova, aí acho que ela volta a gravar vídeos pra gente, tá? Tá bom? Porque ela tem que se preparar, né? Não é uma coisa assim, grava qualquer vídeo. E mais uma coisa, Francisco, o lindo Francisco. O Francisco, ele não me disse o que ele vai fazer hoje. Não me disse mesmo. Então vai ficar surpresa na coluna do Francisco, tá? Surpresa total sobre a coluna do Francisco de hoje. Sabe que a coluna aqui é meio confusa, né? Eu vou falando de assuntos completamente aleatórios, mas eu acho que quem já me vê há um tempinho gosta. Sei lá, né? Acho que sim. Então é isso, seguir a coluninha do Francisco, a gente se vê a qualquer momento, seja aqui no canal no YouTube, ou nas redes sociais, ou quem sabe na rua. Eu não tô saindo muito na rua, mas quem sabe no mercado, né? No mercado a gente pode se esbarrar. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau. Tem gente perguntando sobre o espaço onde eu gravo as minhas colunas, e é esse aqui que eu vou mostrar. E aqui eu adapto, né, o lugar onde eu trabalho. Geralmente eu trabalho nessa mesa, eu ponho essa cadeira aqui na frente e gravo. Aí tem as luzes aqui, tem luz aqui, tem luz aqui, tem luz ali. Um microfone meio improvisado, né, temos que dizer, ainda vou resolver isso. Outra luz ali, tem a minha câmerazinha aqui, ó, câmerazinha aqui funcionando. Então esse aqui é o meu estúdio / escritório, que eu tento arrumar para ficar direitinho, ó, tá bem iluminado e tal. Eu tento arrumar a estante com os livros e com os meus objetos, que são muitos, vocês sabem. Então esse aqui é o meu espaço para gravar. E é claro que tem sempre o Francisco aqui, que no meio da gravação ele quer sair, quer entrar, quer sair. Esse é o Francisco. Quer sair, Francisco? Vai lá então. Sai. Então, falando de Francisco, vamos para a coluninha do Francisco? Eu acabo de dar um osso pro Francisco, e geralmente o Francisco tem aquela coisa possessiva do osso. Só que o Francisco agora, ó, virou um cachorro. Um cachorro, ó, me dá. Gente, Francisco tá um cachorro civilizado. Tá civilizado, não tá mais rosnando, olha. Será que ele finalmente tomou juízo? Hein, Francisco, tá bom assim, ó? Vou testar aqui, ó. Francisco se tornou um cão civilizado. Né, Franciscão? Tá aí. Comendo osso nunca antes na história. Né, Francisco? Então fica aí com seu osso.